88 da Lei Eleitoral, a CNE deu início ao seu trabalho de apuramento a nível nacional, ao abrigo do artigo 93 da lei invocada. Ou seja, a CNE teve em consideração as atas, teve em consideração o total número de inscritos, de votantes, os votos, verificou as atas vindo das regiões, uma vez que não havia protesto e nem reclamação sobre qualquer um dos resultados apurados, desde as mesas, passando para as regiões. A CNE, na sua plenária, o executivo da CNE, mais os representantes de entidades conforme a lei e os representantes dos candidatos concorrentes, a CNE, processando esta operação, verificou-se o resultado que for anunciado no dia 1º de janeiro. Verificando estes resultados, a CNE procedeu a comunicar a toda a sociedade guineense, quer a nível no espaço nacional, quer no estrangeiro. Posto isto, uma vez que surgiu um recurso, e esse recurso resultou a decisão do Supremo Tribunal em acórdão que dizia pura e simplesmente duas coisas. Por um lado, que não havia condições de entrar no mérito da causa. Porquê? Porque o recorrente, a quem interessa o recurso referido, não apresentou o devido suporte para que permitisse, segundo o Supremo Tribunal, entrar no mérito da causa. Com esta decisão, caíram por terra todas as alegações avançadas por parte do recorrente. Ou seja, não há espaço para anular o processo eleitoral, não há fraude, não há espaço para discutir nenhuma destas questões, porque não foram reunidos os pressupostos indispensáveis para que possa fazer mover as pretensões do recorrente. Ou seja, as alegações não preenchiam os pressupostos pré-estabelecidos pela lei. Estando nós no império da lei, nada deve-se pedir à margem da lei. Por outro lado, a decisão ordena pura e simplesmente à CNE o cumprimento escrupuloso do artigo número 45 da Lei Eleitoral, o seu número 2,
que vem dizer o quê? As 24 horas posteriores à conclusão do apuramento nacional, o presidente da Comissão Nacional de Eleições envia um exemplar da ata aos órgãos de soberania, aos partidos políticos ou coligação de partidos concorrentes. Exatamente o que CNE, sendo notificado do acordo, procurou de imediato fazer. O quê? Convocar todos os elementos que participaram no processo de apuramento nacional, facto que teve lugar ontem, depois assinarem a ata que já devia ter sido assinado, embora elaborado, no dia em que se deu o apuramento nacional, ou seja, no dia 1º de janeiro. E dali, esta ata foi assinada no plenário por 10 elementos constitutivos da plenária e 8 entenderam por não assinar. Que diz quando assim acontece? A lei dá resposta a tudo. À luz do artigo 11º, seguindo escrupulosamente esta disposição legal, que reza o seguinte, no seu número 2, e o seu número 1 vem dizer: a CNE delibera por consenso. O número 2 vem traçar o seguinte: verificado o impasse relativo a qualquer matéria da sua competência, a decisão é tomada por voto de maioria dos membros do secretariado executivo, cabendo o presidente voto de qualidade. Uma vez que 10 assinaram e 8 optaram por não assinar, significa que estamos perante a ausência de consenso. Na ausência do consenso, a CNE, o secretariado executivo da CNE, tomou as rédeas da situação de acordo com a lei. Os 4 membros votaram unanimemente pela aprovação da ata. Ou seja, para a aprovação da ata, basta 2 votos, desde que o voto do presidente seja a favor da aprovação. Não precisa de muito mais do que isto, de acordo com o texto que nós lemos. Quem pensar o contrário, que nos apresente. Agora, questiona-se: por que tanta discussão em torno da ata? O que é ata? Primeiro, a ata não atribui direito a ninguém. A ata não confere a nenhum dos candidatos as qualidades de presidente eleito. Quem confere são as urnas. E quando é que se verifica isto? No dia da votação. Depois do fecho das urnas, segue o escrutínio. O escrutínio apresenta
os votos para cada candidato. Havendo alguma voz discordante, este é o lugar e não outro. Tem que reclamar naquele momento, quando não se concorda com os resultados apresentados nos termos do 140, nos termos do artigo 140, a lei diz: não inventamos nada. Todas as irregularidades verificadas durante a votação ou no momento de apuramento parcial ou nacional dos resultados do escrutínio podem ser impugnadas por via de recurso contencioso, desde que tenham sido reclamado ou protestado no decurso dos atos em que tenham sido verificados. Ou seja, tudo é passível de recurso, mas desde que no momento em que o ato foi praticado tenha sido objeto de reclamação. Ou seja, havendo eventualmente disparidade entre o número de votantes e votos, reclama-se aonde? CRE? Não. CME? Muito menos. Aonde? Na mesa. Porque os votos são contados na mesa. Os votos não são contados nas CREs e muito menos nas CNEs. Os votos para cada candidato, desde os boletins não autorizados, os votos nulos, as abstenções, tudo conta-se nas mesas. Quer dizer, esse tipo de reclamação pode-se fazer em qualquer uma das mais de 3.500 mesas. Fechando as mesas, as atas assinadas, rubricadas por todos os participantes das mesas, não há mais espaço à reclamação no que toca às contagens. Não há mais. Acabou. Não há recontagem. A nossa lei não prevê isto. Por isso, todos têm que estar atentos. E estão. Estiver todos. Passa esse momento, o momento de CREs. O que CREs fazem? CREs não recontam os boletins. CREs fazem somatórias dos votos que vindo de todas as mesas ligados às respectivas CREs. Não contam votos de ninguém. Não sabe contar votos CRE. Se CREs não contam votos, por maioria de razão, não é de se esperar que a CNE contasse, sob pena de violação da lei. Então, a ata não atribui direito a ganhar. Não. O que é que a ata faz? A ata declara direito? Declara posições? Não. A ata também não declara posições. Quem declara posições é o comunicado da CNE, o comunicado do presidente da CNE. O comunicado do presidente da CNE, que é feito depois do apuramento, então, ao abrigo do artigo 94. Este comunicado que declara o que é que aconteceu. E o que é ata? Ata é uma reportagem, é um registro do que aconteceu no processo de apuramento, que pode ser quer nas mesas,
quer nas CNEs, CREs ou na CNE. Nas mesas, reporta o processo de contagem dos votos. Nas CREs, reporta o processo de somatória, exercício aritmético de todas as atas vindo das mesas. O que é que faz na CNE? Reporta o exercício aritmético dos resultados vindo das CREs. Não faz nada mais do que isto. É isto que é a ata. A ata tem a natureza meramente informativa. Não é constitutiva de direito, não é declarativo de direito, é apenas enunciativa. Informativa, melhor dizer. De direito, não. Do ocorrido durante o processo de apuramento. É bom que se faça uma boa distinção entre estas matérias. E foi isso que aconteceu. E agora, o que é que significa os preceituados no artigo 95? Artigo 95, os preceituados, nada mais do que dar informação de forma oficial aos órgãos de soberania, para tomarem conhecimento de quem foi que ganhou. Ou seja, o Supremo, se de um lado disse que não há matéria para tratar dos elementos invocados para o recurso, do outro lado disse, CNE vai comunicar esses órgãos que ganhar, esses órgãos de soberania, quem ganhou as eleições. Quer dizer, em outras palavras, o que o Supremo fez foi justamente o contrário do que muitos dizem. Disse, por favor, vai contar os grandes do país quem ganhou as eleições. E ponto final. Mais nada. É só isto que diz o acórdão do Supremo Tribunal de Justiça. E foi exatamente o que CNE, com sucesso, acabou fazendo ontem. É isto que nós estamos aqui para informar a opinião pública nacional e internacional. Caso haja alguma dúvida, estamos aqui à disposição. Eu tenho, doutor. Tenho algumas dúvidas que eu preciso de esclarecidas. A CNE, quando apresenta os resultados provisórios das eleições, portanto, o presidente da CNE, quando apresenta os resultados provisórios das eleições, eles são provisórios porque depois de apresentados pode haver sempre quem queira recorrer da decisão, não é? É com base em quê? É com base numa ata de apuramento nacional, é com base numa ata de síntese, é com base em quê? Fez com base no apuramento. Vamos fazer distinção. Vamos fazer distinção de dois momentos. O apuramento nacional, o apuramento das urnas, é feito e a ata das urnas reporta a contagem. Eu percebi. Deixa chegar lá. Sim, mas eu sei que não estou falando. Foi eu que fiz a pergunta. Responda-me só de forma clara. Quando o presidente da CNE, no dia 1 de janeiro, apresenta os resultados provisórios, é com base em que ata? Muito obrigado. A senhora fez pergunta e eu estou a responder para toda a população, para toda a opinião pública nacional e internacional. Deixa-me responder do jeito que eu achar melhor para enquadrar a sua questão. A vou voltar ao que me impediu de fazer. Mesa faz o quê? A ata da mesa reporta o trabalho de contagem. A ata de CRE reporta o exercício aritmético de todas as atas das mesas relacionadas àquela CRE. E a ata de CNE reporta a atividade de contagem de todos os CRE lá. Certo? A ata vem antes do exercício ou vem depois do exercício? Deixa eu terminar. Se a ata vem depois, reportagem, depois do exercício, significa que há condições
mais do que clara do presidente anunciar o exercício. A ata vem apenas explicar como é que o exercício foi feito. Por isso, o presidente anunciou o produto do exercício aritmético de todos os ciclos eleitorais, de todas as regiões eleitorais, certo? Com base no exercício, não na ata. A ata vem depois. Mas a ata de apuramento nacional tem que ser feita? Não é assim. Temos lei ou não temos? Temos lei, por isso eu li a lei. Não diz 24 horas? Não diz 24 horas? Não, a Depois senhora... de conhecidos os resultados regionais? Diz 24 horas? Sim, depois de conhecidos... A senhora entendeu muito mal a lei. Eu vou dizer de novo o que é que diz dos 24 horas. 24 horas posterior à conclusão do apuramento nacional, o presidente do CNE e o presidente do Conselho Nacional das Eleições enviar, não leitura, certo? Envia, não leitura. Envia a ata, não o apuramento. O apuramento... Qual ata? Ata do apuramento. E qual é a ata do apuramento? A ata do apuramento é o que foi feito e foi entregue ontem. Então, mas é assim, então, 24 horas depois das eleições, o presidente da CNE envia a ata do apuramento para os órgãos de soberania... Sim. Isso. Mas só foi ontem. Só foi ontem e eu expliquei a razão. Primeiro, eu quero certificar se entendeu a confusão que a senhora estava a fazer. É bom dizer que agora que entendeu. O que confusão? Estava a achar que a ata vinha, depois 24 horas publicava. Não. Eu já expliquei. Eu ainda não percebi, foi com base em quê? Com base da CNE apresentou os resultados. Porque os resultados não são apresentados com base na ata. São não. apresentados com base no apuramento nacional. No apuramento nacional. Pronto, é isto. Está a ver? É só isso que eu respondo. É só isto. O presidente da CNE apresentou os resultados provisórios com base no apuramento nacional. Certo? É isso? Exatamente. Pronto, então... Agora entendeu a diferença entre apuramento nacional e ata? Agora, são duas coisas diferentes. Não, eu já ok? Agora Vamos seguir. quero que me explique. Quando é que a ata de apuramento nacional é feita? A ata... É antes de apresentarmos os resultados provisórios de umas eleições ou depois de serem apresentados? É feita quando termina, disse aqui, eu li, imediatamente. Terminando, faça a ata imediatamente. A ata foi feita imediatamente. Só que a ata não foi assinada. Respondi a sua questão? Mas é um procedimento normal? Não ser assinada, mas o facto de ser assinada dá-lhe ou não lhe dá validade? Eu já expliquei e volto a explicar a natureza jurídica da ata. Porque o que está a confundir as pessoas, eu não vou permitir, eu vou então, tentar... estamos a falar de uma ata de apuramento nacional ou estamos a falar de uma ata de uma reunião plenária da CNE? Nós estamos a falar da ata do apuramento. Olha, as duas coisas são a mesma coisa. Através de uma plenária. Pronto, exatamente. Certo? A ata de apuramento nacional, okay. A ata de apuramento nacional sim. vai sustentar. Que é feito numa plenária. Que é feita numa plenária. Okay. Vai sustentar a divulgação dos resultados provisórios. Sim. Eles são provisórios porque ainda se pode recorrer a esses resultados. Claro que não pode tem recorrer. que ser assinado em tudo nada válida com assinaturas antes de apresentados esses resultados. Por isso o Supremo Tribunal mandou fazer. Se não fosse assim, o Supremo Tribunal não iria ordenar que seja feita, tanto assim que eu fiz menção no início, porque em todo o processo, muitas das vezes, acontece essas ausências. Quando acontecem essas ausências, por isso a lei dá escape, como curar as ausências. E o Supremo Tribunal atuou para curar as ausências. Atuou como? Ordenando, e ordenando o Supremo Tribunal, a CNE cumpriu. Mas é um procedimento normal, doutor? É um procedimento normal essa assinatura depois de 13 dias depois do anúncio do resultado? Não. Esse procedimento, a ausência da assinatura, foi exatamente, se fosse normal, o Supremo não teria dito no acórdão, não teria ordenado, porque não é normal. Não é normal porque a lei disse que tem que ser feito de imediato. Agora, não foi feito de imediato, o Supremo detectou
entre vários pedidos que entraram, diga que seja nulo, diga que seja falso, diga que houve fraude, diga que o Supremo disse. Nada disso quero falar. Eu quero apenas dizer uma coisa. CNE vai cumprir os preceituados no artigo 95. Preceituado artigo 95. Tratar nas atas e depositar, número 2, pegar nas atas e depositar nas entidades competentes. Foi isso. Doutor, rapidamente a conclusão em relação ao acordo do Supremo Tribunal, uma vez que o próprio Supremo Tribunal de Justiça deu como importante e indispensável para fazer um juízo a ata do Parlamento Nacional. O que o Muito Supremo bem. diz é que não consegue conhecer o mérito da causa sem a ata do Parlamento Nacional. Mas a questão nem é essa, para mim a questão é porquê que a ata, se o doutor nos pode explicar, porquê que a ata, que está feita desde o dia 1 de janeiro, não foi assinada no dia 1 de janeiro? Mas isto, eu penso que aqui, quem está é o coletivo de advogados. O coletivo de advogados, alguns dias antes, disse que houve uma omissão naquela parte. Essa omissão... A omissão que valida um ato administrativo. Exatamente, por isso... É grave, não, sabemos que é grave, não está a trazer nenhuma novidade. Por isso, o Supremo descobriu antes da senhora. O Supremo mandou curar isto. O Supremo mandou. E a CNE acatou. Agora, a minha questão que eu levanto, em que é que isto põe em causa a validade do trabalho? O Supremo disse que não põe em causa em nada. O Supremo disse única e simplesmente. E foi-se cumprir. Ponto final. Cumpriu-se. Agora. Não preciso de uma aclaração do acordo do Supremo. Não precisa. Não. A outra parte precisa, até que deu entrada. O que eu só queria perceber, para tentar explicar aos meus leitores da melhor maneira, porque a lei, eu compreendo, era porque que a ata da Parlamento Nacional não foi assinada no dia 1 de janeiro, antes da apresentação dos resultados provisórios, porque as assinaturas validam a ata do Parlamento Nacional, porque é com base nessa ata do Parlamento Nacional que o Sr. Presidente da CNE vai apresentar os resultados Está-me a fazer provisórios. pergunta ou está a esclarecer? Estou a fazer uma pergunta. Então qual é a sua pergunta? Era aqui? Porquê que a ata não foi assinada no dia 1 de janeiro? Nós já explicamos várias vezes Não, aqui eu quero discutir que... de uma maneira objetiva. Porquê que a ata não foi assinada no dia 1 de janeiro? Porquê que a ata não foi assinada? Provavelmente, isso já, porque eu não estava lá. Provavelmente houve uma omissão, óbvia, que nós temos. E mais nada. Agora, a questão de esclarecer a opinião pública nacional e internacional que a ata, o seu único valor é registro. E mais nada. A ata apenas registra e arquiva. O apuramento nacional não vem na ata. Certo? O apuramento não vem na ata. É um documento à parte. É um exercício aritmético de tudo. A ata traz o quê? A ata traz o relatório do que aconteceu no momento do apuramento. Isto que aconteceu no momento do apuramento, que a ata depois não foi assinada, curou-se este ato. Porque em todo o processo administrativo é possível que haja falha. E o legislador é tão esperto que prevê os mecanismos de curar estas falhas. Qual é o mecanismo? Volta a fazer trabalho. Então, a ata, o trabalho feito no dia 1º, voltou-se a fazer e ontem foi apresentado a todos, estavam todos aqui presentes, ouviram e todos tinham todas as atas do apuramento regional e todos sabiam que nunca houve qualquer reclamação e uma parte decidiu assinar aquela ata. Como eu estou a dizer, falando de legalidade, a legalidade entra-se aqui. A lei disse, basta 2 pessoas, desde que uma delas
seja o presidente. Eu li e não preciso reler. Mas o que nós tivemos, em caso de falta de consenso, o executivo do CNE, reunido 4 pessoas, de acordo com a lei, decidiram pela aprovação da ata. Ata de quê? Do exercício do apuramento nacional. Apuramento nacional, que tipo de exercício faz? Pega as atas regionais que todos os representantes dos candidatos tinham às mãos, com uma antecedência, já agora até ontem, de mais de 10 dias, pega naquilo e faz somatória. Daqui, António teve 20 votos, região de Farinho, António teve 3, região de não sei aonde, de Oio, de não sei aonde, e soma. E mais nada. CNE não toca nos votos. CRS não toca nos votos. Então, isto é o que acontece. Apuramento. E a ata vem dizer o quê? O exercício do apuramento começou 9 horas. Houve tal interveniente. Houve reclamação. Não houve. E conclusão. A somatória foi esta foi a conclusão. Isto que é ata. Que pode entrar apenas numa página de papel ofício. A4. Ponto final. Doutor, não acha que essas falhas que tanto foram aqui podem complicar essa situação? Não pode de forma alguma. Pode por quê? Não pode porque, primeiro, porque o Supremo Tribunal disse que não pode. O Supremo Tribunal disse vai concluir o seu trabalho, vai mandar e acabou. É o Supremo, não sou eu. Segundo, não pode. O Supremo mandou o trabalho de casa, na interpretação de outros juristas. Sim. Disse, na interpretação de outros juristas. Outros juristas podem cada um à sua maneira, mas eu sei, de acordo com o acórdão, deu limites. Disse que tem que fazer o trabalho à luz do artigo 95, número 2. Então deu limites. Não é um saco onde cabe todas as coisas, não. O trabalho de casa enquadra-se no artigo número 95, número 2. Ali que enquadra o trabalho de casa. Certo? Doutor, muito obrigado. Na CNE, enquanto doutor, a CNE pode avançar com um anúncio definitivo dos resultados ou não? Preenchidos os pressupostos, nada impede. E isto pode acontecer, esperemos que com mais horas? Claro que tem que acontecer. Algum momento isto tem que acontecer. Preenchidos os pressupostos, vai fazer a qualquer momento. Os pressupostos da lei, a lei manda, depois do anúncio dos resultados, cumprimento de um certo lapso temporal, cumprindo 72 horas, ok? Cumprindo o lapso temporal, a CNE, mais uma vez, qual é a natureza jurídica daquela comunicação? A natureza jurídica é meramente declarativa, porque preenchidos os 72 horas, transforma automaticamente em definitivo. Se não houver recurso. Sim, recurso. Reclamação sobre a ata que não. A senhora adianta, tenta explicar no meu lugar, depois não. Ok, deixa eu explicar. Tem que usar uma linguagem se calhar mais acessível a toda. Depois coloca essa linguagem mais acessível para os outros. O que acontece é que nas mesas, quando termina o apuramento, quem quiser reclamar, reclama. Se não reclamar, por favor, meia-noite não vai bater a porta do presidente da mesa. Não, já acabou, fechou. Na CRS, quando termina o apuramento, reclama. Fechando, não há mais reclamação. Na CNE, quando termina também o trabalho de apuramento, não há mais reclamação. Agora, 48 horas, o que é que vem tratar de quê? 48 horas, à luz do artigo 140
140, 142, vem tratar de quê? Vem tratar de recurso. Recurso, depois de 48 horas, trata de palavras. A ata assinada ontem convalidou. Não há mais que dizer sobre aquela ata. O que se pode fazer? Trata-se de recurso contencioso judicial. É isto que disse que qualquer interessado tem 48 horas. Quer dizer, o recurso deve ser interposto no Supremo Tribunal de Justiça no prazo de 48 horas. Mas reclamações, protestos, já voaram. Doutor, há mais uma questão ainda. Pode fazer. Vamos insistir nisto. É um processo que deve obedecer legalidade. Tudo. Aí, bem, qual é que é legal? Qual é que é legal? CNE mandar atas do Apuramento Nacional, conforme exigido pelo Supremo Tribunal de Justiça, 24 horas, contrariamente ao que aconteceu ontem, 14 dias depois. Qual é que é legal? Desculpa, eu não entendi a sua questão. CNE devia enviar 24 horas depois da publicação atas para a ordem de soberania. O que aconteceu só 14 dias depois de ontem. Qual é que é legal, doutor? Legal é enviar 24 horas. Não aconteceu. E esta aqui está Não aconteceu. Não aconteceu. Por isso o legislador entende que somos humanos, podemos ter as nossas falhas e abriu válvula de escape. Válvula de escape se chama o mecanismo de sanação dos vícios. Mas não está salvaguardado a essa hipótese. Está salvaguardado, sim. Porque nós não encontramos nenhum artigo na lei eleitoral. não vocês encontraram, porque a lei, o universo diploma de regulação não está apenas nas leis, está também nos tribunais. Isto foi feito pelo tribunal. O tribunal, sobre esta matéria, tem poderes obrigatórios. Então, ordenou, então tem que se cumprir. Portanto, o ordenamento nacional. Vai-se apresentar os resultados provisórios sem a ata de apuramento nacional, peço desculpa, estar ainda válida, não é? Com as assinaturas. E por isso ela não foi enviada para os órgãos de soberania, para a soberania, para os candidatos e pronto. A questão é, sem essa ata, não é? Como é que se pode reclamar, como é que se pode fazer um recurso contencioso eleitoral, não é? Sem essa ata? O senhor entrou numa boa matéria. Quem devia ter sido notificado com o Parlamento Nacional, que são os principais intervenientes no processo eleitoral e depois os respectivos órgãos de soberania, não a receberam. Mas, portanto, há um candidato que considera que há matéria de contencioso eleitoral e apresenta, não é, ao Supremo. Eu já estava interessado em esclarecer a opinião pública sobre essa matéria. Primeiro, vamos definir aqui qual é o objeto do contencioso eleitoral via judicial. A matéria de contencioso eleitoral via judicial não são as causas de reclamação, não são os factos verificados. A matéria, mais uma vez, de acordo com a lei, está no artigo 142. O objeto é a decisão dos órgãos ou do órgão da administração do processo eleitoral. Este preceito reza o seguinte: os interessados podem interpor recurso para o plenário do Supremo Tribunal de Justiça das decisões proferidas pela CNE sobre as reclamações, protestos ou contra-protestos. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que as reclamações não são matérias de contencioso eleitoral. Os factos, alguém pegou na urna, fez aquilo, não chegou no tempo, erraram com contagem. Não
constitui objeto para o Supremo Tribunal. Isto constitui, sim, objeto para reclamação ou protesto. Contaram os votos, mas não contaram como deve ser. Objeto para reclamação ou protesto. Protestos ou reclamações fazem-se aonde? Nas mesas, nas CREs ou na CNE. Terminou. Qual é o objeto deste contencioso eleitoral? Judicial. O objeto é a decisão da CNE. Em outras palavras, para que qualquer interessado quisesse ir ao tribunal, primeiro tinha que fazer um trabalho de casa. Qual é o trabalho de casa? Reclamar, protestar no lugar e depois, quando protesta, diz a CNE: em Bafatá tomaram tantos votos. Não sei quando tomaram tantos votos. CNE verifica e diz: não, não é verdade. E decide. Aquela decisão de CNE que torna objeto do contencioso. Agora, do que nós tomamos conhecimento, até data presente, não houve uma única reclamação em relação ao qual precisasse que a CNE tomasse decisão. Não havendo decisão, não há objeto para recurso contencioso. Por isso, a semelhança do acórdão preferido em março do ano passado, este processo merecia o mesmo fim. Ou seja, o Supremo, o redator, nem ao plenário, o redator do processo, primeira coisa que devia fazer, ao ler e perceber que não há objeto, não há pressuposto para um contencioso eleitoral, via judicial, devia fazer o quê? Indeferir liminarmente. Até porque isto acontece no direito comparado da língua oficial portuguesa e nós temos, em termos de jurisprudência, uma jurisprudência que nem fez um ano ainda. Portanto, o Supremo não devia esquecer dessa jurisprudência. De qualquer forma, violou-se. Pergunta-se agora, uma vez que a ata foi assinada ontem, há possibilidade de haver um contencioso eleitoral legalmente, respeitando o artigo 142, não há possibilidade. Morreu o processo. Acabou tudo. O Supremo Tribunal não pode ser chamado ao baile se quiser respeitar o império da legalidade. Mas nesse artigo, não é? Para, lá está, para ver, não é, das decisões da CNE, que é o objeto contencioso, o Supremo precisaria de ter a ata de apuramento nacional. Não. A ata de apuramento nacional, mais uma vez, a ata não é decisão. A ata não é importante. Nós estamos a falar da ata de apuramento nacional, que é onde estão a pensar as atas da CRE e essas coisas todas. Estamos a falar de toda a ata de apuramento nacional. Mas é exatamente isto que eu vou falar. Mas sem essa a ata de apuramento nacional. O Supremo não pode ver se houve contenciosos ou reclamações ou outras coisas. Mas é isso que eu estou a dizer. A ata do apuramento nacional não é objeto da apreciação. Claro que não. Agora, a decisão da CNE... Espera aí, deixa eu terminar. Eu não quero que fale em meu lugar, deixa eu poder falar. Muito bem. Não é a decisão da CNE. É a decisão da CNE. A ata não é decisão. Não, então, a ata é registro. Então a decisão da CNE é tomada com base em quê? Com base, havendo reclamação, a CNE toma a decisão. A CNE não precisou tomar nenhuma decisão que... Eu não estou a falar das reclamações nas mesas, nem junto das CRS. Eu estou vendo que eu tenho necessidade de explicar uma outra questão. Qual é a questão? Reclamação não é feito de forma verbal. Levanta alguém e diz: eu reclamo. Não. Tem que ser por escrito. Agora, eu desafio a qualquer um que apresente a sua reclamação. Porque quando você reclama em duas cópias. Entrega, depois acusa a recepção. Que apresenta, a reclamação é por escrito. Neste ato é feito tudo por escrito. Agora, perguntam
aos outros, peça aos outros para apresentarem a prova da reclamação ou protesto. Reclamação não é levanta e diz eu não concordo. Não, escreve. Não concordo por causa de entrada. Acusa. Portanto, o que... À reunião do dia 1 de janeiro. Eu chego lá. O que devem levar não foram feitas. Porquê? Para perguntar dos Mas contentes. está vacinada significa que nem sequer terminou. Não. Espera aí. Reclamação é feita por escrito, eu já disse. Mas Agora, quem fez reclamação é que pode lhe provar se fez ou não. E não eu. Porque está a impor sobre mim o ônus de uma prova negativa. Eu não posso fazer prova negativa. Eu não estou a falar de reclamações, eu estou a falar só do contencioso. Mas o contencioso prova-se através de quem entra, quem entrou. Porque o contencioso não começa no tribunal. O contencioso começa nas assembleias de voto, passa para a CRS, depois vai a CNE. Agora... reclamações e não era contencioso eleitoral. Como? São reclamações. São reclamações que servem de pressuposto para... Que servem, são resolvidas pelo Presidente da Mesa E depois? da Assembleia, pelo Presidente da CRE, E depois? E depois aqui na CNE. E depois? Não é? E depois? No Pega na decisão Sim. ou na não decisão. Sim. Porque o interessado pode entrar com uma reclamação, entretanto, a CNE resolver omitir. Eu já percebi. Percebeu? Resolver omitir. Então aquela é uma não decisão. Agora, com a prova de que você entrou com reclamação ou entrou com protesto, você vai ao Supremo Tribunal. Porque já nasceu. Certo? Muito obrigado. Muito obrigado. Mais alguma questão? O que é que falta para a publicação dos resultados definitivos das eleições? O que falta a publicação do resultado definido, falta apenas o cumprimento do lapso temporal. Este é um dispositivo legal, ninguém pode contornar. Tem que cumprir o lapso temporal. Doutor, Sim? a ata é importante num processo eleitoral ou não? A ata é importante, porque tem que deixar registro. Mas a sua importância não significa dizer que, já que não constitui direito, já que não declara direito, significa que não é importante. É importante porque registra direito e guarda o processo de como foi que aconteceu o processo de apuramento. E aí está a importância da ata. Não, nem 8, nem 80. Aí que está o processo da ata. O lapso temporal é educado por quanto tempo? O lapso temporal, 72 horas, se não me falha a memória. Cumprindo o lapso temporal, mais uma vez, como eu disse, a declaração do presidente do CNE é um ato meramente declarativo. Porque, mesmo não nós somos de entendimento que convalida-se. Porque a Constituição começa da urna e o prazo legal é para cumprir. Não cumprindo, convalida-se. Mais uma questão? Acabou-se. Presume-se que já acabou. Muito obrigado. Obrigado. Até mais.